fim de semana, um fim de semana com muitas restrições, não podemos sair dos concelhos, as restrições neste fim de semana estão bem apertadas, mas nós ficamos assim, que tristeza. Podíamos ter ido de férias e não vamos. Podíamos ter ido passear e não podemos ir saindo fora do concelho. Podíamos estar com as nossas famílias e juntar um bom grupo de amigos e celebrar a Páscoa e não podemos, porque estamos confinados. Porque nós olhamos para aquilo que as pessoas veem que é Páscoa. Comércio, doces, prendas, banquetes, muita festa. Mas eu quero vos dizer que a Páscoa não é isso. Isso são adereços que o homem ao longo dos anos foi colocando. Então nesta noite nós vamos pensar um pouquinho e nós nos habituamos tanto a estes dias festivos. É o dia de Natal, é o dia dos namorados, é o dia da criança. E nós, como seres humanos, nós nos envolvemos com estes dias festivos e até entramos pelo consumismo. Mas Páscoa é muito mais do que uma data festiva. Páscoa, ela mudou a história da humanidade. Nós temos o antes de Cristo e depois de Cristo. E nós às vezes, como seres humanos, nós ficamos envolvidos e achamos, está tudo bem, está tudo bem. E perguntamos, e algumas crianças, alguns adolescentes até perguntam, ou até adultos, Páscoa faz sentido? Esta é a mensagem que nesta noite nós vamos nos abeirar um pouquinho. Pensemos um pouquinho o que é Páscoa. Não é as amêndoas que lhe vão dar, não é o ovo de chocolate, também não é as prendas, também não é o borrego ou o cabrito, seja aquilo que tu vais comer. Isso não é Páscoa. A Páscoa, ela vem do hebraico Pesach, traduzida para o grego será Páscoa, significa passagem. A Páscoa no Antigo Testamento teve a finalidade de celebrar a passagem do Senhor Deus que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. A primeira Páscoa, ela foi no Egito. Comeram pães sem fermento, ervas amargas, cordeiro. O sangue do cordeiro teria que ser pincelado nas ombreiras e nas janelas das suas casas para proteção do povo hebreu. Mas Páscoa, no Novo Testamento, é a passagem da morte para a vida. É a ressurreição de Jesus de Nazaré, que foi morto na cruz. Páscoa é a vitória de Deus sobre tudo aquilo que fere e mata a vida. Jesus faz a passagem da morte para a vida plena. A partir da ressurreição de Jesus, nós todos, toda a humanidade, ela tem o convite de Deus para participar da vida eterna com Ele. Ainda mais, para ter uma nova vida de amor com Deus. A mensagem da Páscoa, eu sei que ela começou no passado, ela começou a ser escrita no passado, mas a Páscoa deve ser vivida hoje no nosso presente. Mensagem da Páscoa irá ser continuada a ser pregada nos nossos dias e nos dias que se vão seguir. Sabem porquê? Porque é uma mensagem do amor de Deus pela humanidade. Esta mensagem, a mensagem da Páscoa, continua a transformar vidas, continua a dar esperança, continua a dar paz e também acesso a uma vida eterna. Conta-se uma história do missionário que estava na Índia e quando ele estava a pregar, no final, um religioso indiano se aproximou deste missionário cristão e lhe disse: vocês cristãos têm que admitir uma coisa, que nós temos uma coisa que vocês não têm. E o missionário olhou para este homem religioso e perguntou: mas o que é que vocês têm que nós não temos? E o religioso disse: se eu quiser, eu sei onde encontrar
o caixão e os restos mortais do meu mestre. Mas vocês, os cristãos, vocês vão a Jerusalém e não encontram mais nada além de um túmulo vazio. O missionário olhou para este religioso e riu-se e disse: olha, aí é que está a grande diferença entre o vosso Deus e o nosso Deus. Porque a diferença é que o vosso Deus, ele está morto. Por isso vocês podem encontrar os restos mortais ou então o caixão. Mas o meu Jesus, ele não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo hoje. Esta é a mensagem para todos nós. Para nós em Portugal, para quem está na China, para os quatro cantos do mundo, para todos os povos, línguas e nações. A história da Páscoa não terminou num funeral, mas começou uma nova vida. E perguntamos nós, seres humanos, será que faz sentido a Páscoa? E quando nós pensamos em Páscoa, nós pensamos em tudo aquilo que Jesus sofreu, todo o processo, desde o seu julgamento até à crucificação. E aquilo que mais mexe nas pessoas, e quem viu a paixão de Cristo, e fica sensibilizado, fica emocionado por esta mensagem deste filme, a paixão de Cristo, sobre a crucificação. E nós pensamos assim, mas a morte de Jesus faz sentido? Será que não se podia ter feito de outra maneira? E nós dizemos e achamos que brutalidade, que injustiça fizeram a um homem que só fez bem. Mas vocês sabem, Jesus, ele veio à terra, ele se fez homem como nós. Ele tanto era 100% homem como 100% Deus. E ele cumpriu aquilo que estava determinado pelo seu Pai. E podemos ver, quando ele estava no jardim do Getsemane, ele estava falando com o Pai. E ele ali sentiu a dor, a angústia, o peso do pecado da humanidade. E Jesus, quando estava ali no jardim do Getsemane, ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Porque ele sabia aquilo que ele iria enfrentar seria tremendo, derradeiro. Ele seria que iria mudar toda a história da humanidade. Mas Jesus cumpriu. Jesus fez tudo aquilo que o Pai lhe pediu. E ele foi até à cruz do Calvário. Ele morreu em meu lugar. Em teu lugar, tu que estás sentado, tu que estás no conforto do teu lar, tu que estás até a trabalhar, olhas ao teu redor e tens tudo. Eu quero-te dizer, Jesus morreu por tua causa. Jesus foi à cruz do Calvário sem qualquer condenação, mas ele levou cravado naquela cruz o teu e o meu pecado. O desobediente, aquele que se afasta de Deus, sou eu, és tu. Aquele que amaldiçoa até a sua própria vida, aquele que amaldiçoa aquele que fez os céus e a terra, aquele que amaldiçoa aquele que deu a sua própria vida por ti e por mim, somos nós. Somos nós que não respeitamos Deus. Somos nós que envergonhamos o nome dEle. Somos nós que blasfemamos contra Ele. Mas eu quero vos dizer, a mensagem da Páscoa é esta. O grande amor de Deus, Ele é tão grande. Ele sabendo que todas as coisas que tu irias fazer, que tu fazes, que eu faço, mas o grande amor de Deus, Ele é tão grande, que Ele deu o seu próprio Filho para morrer em teu lugar, em meu lugar. E a palavra de Deus, e nos 4 evangelhos nós podemos ver o relato de como foi estes 3 dias tristes, estes 3 dias que mudaram a história da humanidade. Mateus, Marcos, João e Lucas. E podemos ver o que é que diz o evangelho de João 3,16. Esta é a maior mensagem de Páscoa, é o maior presente, enquanto Deus estava a dar o seu próprio Filho para morrer por cada um de nós. Deus estava a dizer, eu estou presenteando a humanidade. Todos, sem exceção de pessoa, sem ver a cor, sem ver a nação. Jesus
nos céus, Deus nos céus e Jesus na terra estava presenteando a humanidade. E todos juntos podemos ler este texto, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus estava preparando tudo isto, era por tua causa, era por minha causa, para que hoje nós tivéssemos acesso a ir à sua presença, para que nós tivéssemos acesso de ter uma vida eterna com Ele. E assim também aqui na terra podemos desfrutar das bênçãos, da proteção, do amor de Deus sobre a nossa vida. E nós podemos voltar lá atrás, 2000 anos atrás, todo o sofrimento nós achamos injusto. Sendo maltratado, sendo injuriado, sendo cuspido, chicoteado, mas Ele permaneceu calado. E às vezes, quando nos apertam um calo, ou quando nos dão uma pisadela, nós nos transformamos e dizemos tudo e mais alguma coisa, e blasfemamos contra tudo e contra todos. Mas Jesus, por tua causa, Jesus, por minha causa, Ele sofreu todas as injustiças sem abrir a sua boca. Pregaram no madeiro. Não é esta cruz que está lixadinha, está toda prontinha. O madeiro onde as farpas, o madeiro bruto, uma madeira bruta, onde as farpas elas eram colocadas nas suas costas quando Jesus estava a carregar, o sol a bater, as moscas a andarem, o calor que estava, e Jesus estava carregando aquela cruz até ao lugar do Gólgota. E nós sabemos o que é que aconteceu. Pregaram Jesus naquela cruz, cravos foram cravados nos seus pés e nas suas mãos, os seus braços foram abertos para que hoje nós possamos estar livres de qualquer dependência, de qualquer vício, livres unicamente para adorar a Deus. Mas Jesus se deixou crucificar, Jesus se deixou pregar naquela cruz para que hoje tu fosses livre. E nós podemos ver o que aconteceu. Os seus braços estavam abertos, cravados os cravos. Sabem porquê? E Ele continua de braços abertos a receber todos que vão até Ele. A sua coroa cravada na sua cabeça, para que nós hoje fôssemos coroados como príncipes e princesas. Tu não és mais um na sociedade. Tu não és mais um, meu querido, meu amado. Se tu receber Jesus Cristo como teu Salvador, eu quero te dizer, tu passas a ser um filho de Deus. Depois nós vemos tudo aquilo que aconteceu quando Ele estava na cruz. Enquanto o povo cá embaixo, o povo que Ele tinha libertado, ou enquanto o povo que Ele tinha abençoado, blasfemavam contra Ele. E Ele naquela cruz, com tanta dor, com tanto sofrimento, com tanta angústia, Ele olhou para os céus e Ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. No meio daquela dor, no meio daquela angústia, Jesus Cristo no Calvário estava se lembrando de ti. Paulo, Maria, José, não importa o teu nome, Jesus estava a dizer: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. E Jesus estava a pedir perdão por aqueles que estavam à sua frente, por aqueles que o levaram à crucificação, sem Ele ter qualquer condenação. E nós podemos aprender nesta mensagem da Páscoa, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, Jesus não se negou de fazer a vontade do Pai, por tua causa, por minha causa. E a palavra de Deus nos diz que Ele expirou. Ele diz: está consumado. E nós perguntamos, depois o que aconteceu? Parece que é uma história da carochinha que nós contamos. Não, é algo que é real. É algo que aconteceu há 2000 anos atrás. E pegaram no corpo de Jesus, puseram no sepulcro e ali ficaram a tomar conta dele. Os guardas ficaram a tomar conta dele. Mas domingo pela manhã algo aconteceu. A pedra que estava sob o sepulcro tinha sido removida.
As mulheres foram até ao sepulcro e encontraram o túmulo vazio. E vocês perguntam, a ressurreição de Jesus faz sentido? É por isso que eu amo este meu Deus, é por isso que eu amo o meu Jesus. É diferente de todas as religiões, porque o meu Jesus, o meu amado Jesus, Ele cumpriu aquilo que Ele disse, que Ele iria morrer, mas que Ele iria ressuscitar. Para as outras religiões não faz sentido a Páscoa, porque os seus mestres fizeram coisas tremendas, até fizeram coisas que marcaram a sociedade do seu tempo, mas morreram, estão mortos. Há simplesmente o local onde ele morreu e os restos mortais, mas para nós cristãos é o cumprimento da palavra de Deus. A ressurreição de Jesus demonstra e confirma que Ele é o Filho de Deus, o seu poder sobre todas as coisas, e Ele derrotou até a morte. Por isso, meus queridos, faz sentido a ressurreição de Jesus para nos ter trazido esperança, segurança e uma vida eterna a todos quantos receberem. Terceiro, faz sentido tudo ter acontecido na altura da Páscoa? Será que Jesus não podia ter programado a coisa para antes da Páscoa? Jesus não ressuscitou num dia qualquer. Ele escolheu a festa da Páscoa. O que Jesus fez não foi criar a Páscoa, mas dar um novo sentido profundo e completo da Páscoa. No Velho Testamento era uma celebração da libertação do povo hebreu. Havia o animal que foi substituído pelo próprio Jesus a morrer. Comiam pão sem sementes, sem fermento, com ervas aromáticas, mas foi substituído pelo sofrimento, pela dor que Jesus teve e pela santidade de Jesus. O sangue do animal no Velho Testamento, que era morto, que era comido, a carne, e o sangue era pincelado nas ombreiras das portas e das janelas no Egito, foi substituído pelo sangue de Jesus. Na cruz do Calvário derramava sangue para remissão dos teus pecados, dos meus pecados e os pecados da humanidade. E eu termino perguntando e deixando esta pergunta, ou melhor, respondendo à pergunta que muitos fazem. Faz sentido celebrar a Páscoa? Meus queridos, celebrar a Páscoa não são ovos coloridos, amêndoas doces, ou banquetes, ou prendas. O verdadeiro sentido da Páscoa é receber este amor de Jesus, que se entregou em nosso lugar para nos dar uma nova vida em Cristo. Morrer o velho homem para nascer uma nova vida em Cristo. E termino com as palavras de 2 de Coríntios 5:17 do apóstolo Paulo. E ele diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez de novo. Agora sim, se tu deixares Deus entrar na tua vida, ou melhor, convida Jesus a entrar no teu coração hoje. Na Páscoa, nós olhamos para a Páscoa, nós vemos uma cruz, e o Senhor Jesus disse: quem me quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Páscoa significa nós negarmos a nossa vontade para que a vontade de Deus se faça. Páscoa significa que nós precisamos de carregar a nossa cruz. É verdade. Foi aquilo que o Senhor Jesus disse. Quem me quiser seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus, na cruz, Ele carregou sozinho aquela cruz pesada. Mas Ele está ao nosso lado para carregar com cada um de nós a nossa cruz. Páscoa
Só é possível se fazer Páscoa quando eu aceito este amor de Deus, quando eu aceito que Ele entre dentro do meu coração, quando eu nego a minha vontade. Foi isso que aconteceu quando Jesus foi à cruz do Calvário. E quando eu deixo o velho homem e nasce o novo homem. Ou seja, morre o velho e começa uma nova vida, um novo homem. E aí se faz Páscoa em cada um de nós. Talvez tu que estejas a ver esta live digas: pastora, como é que é possível? Eu me sinto sozinha. Eu não tenho ninguém, não tenho família, não tenho amigos. Meu querido, Jesus na cruz estava sozinho, sem ninguém. Simplesmente sozinho, ali estava ele, com um a escarnecer dele, um dos malfeitores, e outro até mesmo no momento de sofrimento e dor. Ele quis que se fizesse Páscoa na sua vida. E ele dizia a Jesus: olha, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus lhe disse para aquele homem que estava naquele lugar, que estava condenado. Jesus disse-lhe a ele: hoje estarás comigo no paraíso. Meus queridos, Páscoa é receber aquilo que Deus deu de presente à humanidade. O seu amor. Talvez para alguns seja tudo muito confuso, mas é simples. A Páscoa, há 2000 anos atrás, mudou a história da humanidade. E nós temos o antes de Cristo e depois de Cristo. Hoje não precisamos de estar a comer o pão sem fermento. Não precisamos de estar a fazer como no Velho Testamento, pegar no sangue e colocar nas ombreiras. Tudo isso nós já não precisamos. Porque o sangue que foi vertido na cruz do Calvário será para a remissão dos nossos pecados e também para a proteção de cada um de nós. Por isso, eu te convido nesta noite, convida Jesus a habitar no teu coração. A sociedade trocou o sentido da Páscoa por algo doce, que é os chocolates, as amêndoas, e nós comemos tudo aquilo e achamos aquilo super saboroso. Mas eu quero te dizer que Páscoa há 2000 anos atrás não foi doce, foi amarga. E quando Jesus tinha sede, ele disse que tinha sede e deram-lhe vinagre com fel. Por isso Páscoa é momento de nós pararmos e convidarmos Jesus à nossa vida, para que se faça Páscoa em cada um de nós, receber o amor de Deus e ter uma nova vida em Cristo. Por isso eu quero orar por vocês que estão desse lado. Coloca o teu nome no rodapé e nós iremos entrar em contacto contigo. E que este fim de semana se faça Páscoa na vossa vida.